Tá ótimo. Meninos, aí qualquer coisa, eu vou pedir a gentileza que vocês liguem o microfone e falem comigo. Gostaria até que vocês participassem, porque senão eu não fico sabendo o que vocês estão falando, tá bom? Eu não consigo visualizar as duas coisas, porque esse Keynote aqui não me permite. Então, só me diga se vocês estão vendo a tela. Sim? Sim ou não? Sim, dá para ver sim. Eu estou falando Tá com o ótimo. microfone fechado. Só a Júlia que está com problema na conexão, no microfone dela, aí eu vou observar aqui o chat, tá? Se alguém escreve alguma coisa, eu te falo. Isso. Tá bom, obrigada, Ângela. Então, a gente vai falar nessa nossa uma recordação, né? Um pouquinho sobre as características do material, sobre a classificação do amálgama, vantagens, desvantagens e uma sequência prática clínica, como é que a gente faria para fazer a nossa restauração de amálgama, como nós vamos fazer lá no laboratório, né? E, consequentemente, vocês vão fazer na clínica. Então, assim, só para a gente poder relembrar qual é a importância desse amálgama de prata, porque, gente, ele tem uma longevidade de quase 2 séculos, esse centenário, né? E, assim, a gente observa restaurações de amálgama por mais de 50 anos na boca. Eu mesmo, particularmente, atendi um paciente que era um dentista, um senhor, quando eu trabalhava no Exército, que ele fez o amálgama na graduação dele e tinha quase 60 anos na boca. Ele já era um senhor de 80 e tantos. E a gente fez um cálculo, tinha uns 60 anos na boca a restauração de amálgama. Então, assim, é um material que a gente não pode desprezar. É um material muito utilizado em serviço público, tá? Então, assim, só para a gente poder recordar um pouquinho sobre a composição desse material. O que a gente pode dizer sobre amálgama? O amálgama, conhecido como amálgama de prata, como a nossa própria palavra fala, amálgama, que vem da palavra amalgamar, que é misturar, é uma mistura de diversos tipos de metais diferentes que unidos vão compor um único material, que é esse amálgama de prata, que são metais em uma forma de pó, de limalha, e um metal na fase líquida, que é o mercúrio, que quando unidos, eles sofrem uma reação química que reagem e formam a cristalização, vários cristais, e eles solidificam, endurecem. Então, o nosso amálgama de prata é conhecido como amálgama de prata porque o percentual maior desse nosso material é a prata, seguida de 30% mais ou menos de estanho, depois de cobre, zinco e o mercúrio. Então, esses compostos associados, após a sua cristalização, porque o amálgama não tem polimerização, né, gente? Pelo amor de Deus, é cristalização. Esses metais vão reagir e vão formar um único composto endurecido suficientemente resistente aos esforços mastigatórios. Então, qual era a formulação que se tinha antigamente, né? A sua apresentação comercial era uma liga para amálgama, que vinha num potinho com pó, tinha um outro pote, um frasco de mercúrio, e aí a gente pesava esses dois materiais, colocava dentro desse pote, que na verdade o nome desse pote se chama graal e pistilo, que é de vidro, e você triturava manualmente, removia-se o excesso com um pano de linho, um pano cru, e aí depois você inseria na cavidade. Graças a Deus isso evoluiu e vocês chegaram ao amálgama pré-capsulado, que ele já vem pesado e medido de fábrica, nessa cápsula, onde eles são divididos por uma membrana bem fininha, e quando você vai levar ao triturador, você aperta esse êmbolo, a cápsula rompe, e então
ele é triturado lá no amalgamador, formando essa massa plástica que é possível de ser condensada na cavidade terapêutica que você preparou. Então, assim, como é que funciona esse processo de cristalização, essa amalgação? O nosso amálgama é composto basicamente de prata e estanho, ainda tem cobre, mas é basicamente esses dois, o convencional. Então, a nossa prata vai reagir com o mercúrio, formando a fase gama 1, e o nosso estanho vai reagir com o mercúrio, formando a fase gama 2. Num amálgama, de um modo geral, convencional, ele tem muito mais fase gama 1, que é essa cinza, do que a fase gama 2. E tem partículas que a fase gama, que é prata estanho, que não foi reagida com mercúrio. Então, essa é um esquema de como funciona, como finaliza a nossa reação de uma liga convencional de amálgama. Sabemos que essa fase gama 2 é uma fase que dá as piores propriedades do amálgama, onde sofre corrosão, aonde ela é responsável pela deformação, né, pelo creep. Então, a gente, ao longo dos anos, o amálgama sofreu uma série de modificações. E aí as ligas foram diferentes, o conteúdo, o teor de metal foram inseridos de maneiras diferentes, para que se conseguisse melhorar essas propriedades físicas. Então, isso fez com que o amálgama, hoje em dia, seja classificado de acordo ou com o formato de partículas, ou com o conteúdo ou teor de cobre, ou com a presença ou não de zinco. Então, a gente vai ver uma por uma, só para a gente poder relembrar. Se a gente for classificar ele em partículas irregulares, usinadas ou limalhas, né, vamos só lembrar como é que é feito esse amálgama. É feito um lingote, uma barra, onde ele é levado num grande processador, num moedor, e aí ele finaliza com essa parte de pó. São partículas extremamente irregulares. Sendo que essas partículas, para a gente poder banhar e reagir toda essa superfície dessa partícula, a gente necessita de uma quantidade aumentada de mercúrio. Tá? E isso é uma das características das partículas irregulares. E para que você faça a compactação dessas partículas, que elas fiquem mais unidas quando a gente condensa na cavidade, você precisa fazer um pouco mais de força. Quando vocês forem trabalhar na clínica, né, vocês já trabalharam lá em materiais, as partículas irregulares, você precisa fazer um pouco, chega a fazer um barulho na condensação dessa liga de amálgama. Diferente de partículas irregulares. Diferente das esféricas, que onde você precisa uma quantidade menor de mercúrio para envolver todas essas partículas, e a minha pressão de condensação é reduzida. Isso é importante que na clínica a gente saber qual a liga que a gente está trabalhando, porque isso vai interferir diretamente no seu processo de condensação. Por que eu estou falando isso? Se eu trabalho com ligas esféricas e eu uso um condensador muito fino, o condensador, que é o ideal, a técnica que a gente utiliza é do condensador de menor diâmetro para o condensador de maior diâmetro, né? Se a gente usa esse condensador de menor diâmetro e faz a mesma pressão para condensar esse amálgama de uma liga irregular, você vai perceber que ele sobe em cima assim, do condensador, você não consegue. É como se você tivesse um balde cheio de bolinhas de gude e você usasse a mão para tentar compactar aquelas bolinhas lá no fundo. O que vai acontecer? Ela vai subir, vai passar por entre os seus dedos. Agora, para você compactar essas bolinhas, elas vão ficar bem unidas se eu tiver uma espátula maior, do tamanho do balde, um êmbolo. Aí ele vai compactar com melhor facilidade, com menos força,
e com melhor qualidade, para reduzir o número de poros internos nessa restauração. Então, esse paralelo é o mesmo que a gente utiliza para condensação de amálgama de partículas esféricas. Então, quando você vai condensar esse tipo de liga, você tem que usar, de preferência, já condensadores de diâmetros maiores, diferente do de ligas irregulares. Então, o que eles fizeram? Eles evoluíram as qualidades de um e do outro, que as partículas esféricas, como as partículas ficam mais compactadas, ao mesmo tempo a minha superfície fica mais lisa, fica mais regular, e acaba fazendo com que esse meu material fique mais resistente, porque as partículas estão mais unidas. Então, aumento a qualidade desse meu material. E o que eles fizeram? Como essas partículas esféricas eram difíceis de trabalhar, eles fizeram a liga de partículas mistas. Usaram as melhores propriedades das partículas irregulares e as melhores propriedades das esféricas, tornando as características intermediárias melhores dos dois, aumentando a resistência, melhorando a lisura, melhorando a compactação de partículas, fazendo com que o meu material fosse mais resistente, tá bom? Então, hoje em dia, na maioria dos casos, a gente já usa partículas mistas, que são partículas esféricas e irregulares associadas. Tá ok? Até aí tudo bem? Acho que sim, né? Qualquer coisa vocês me interrompam, não tem problema. E quanto ao teor de cobre, por que é importante o teor de cobre? Porque eles estudaram, quando eles incorporaram o cobre dentro de uma liga convencional, onde se tinha a fase de formação gama 1 e gama 2, o teor de cobre abaixo de 6, as suas propriedades mecânicas eram fracas. O amálgama deformava, oxidava muito. E aí eles fizeram vários estudos e perceberam que a inclusão de cobre acima de 6% fazia com que aquela fase gama 2 existente praticamente inexistia. Tanto em qualquer tipo de liga, de fase dispersa ou de fase única, essa fase de gama 2, ou ela reduzia muitíssimo, ou ela sumia da liga, formando essa formulação, a ETA, tá? O eutético de cobre, que é essa ligação de prata-cobre, virava cobre estanho, sumindo essa fase gama 2 e aumentando demais a resistência desse material. Então, todas as propriedades mecânicas desse material ficariam aumentadas. E todo o processo de corrosão, como era responsável pela corrosão, a fase gama 2, ela praticamente reduzia ou sumia, né? Reduzia muitíssimo. Então, essas ligas enriquecidas de cobre, que a gente fala, o alto teor de cobre, são ligas com um percentual de cobre acima de 6%, sendo com uma resistência mecânica maior e uma redução de corrosão. Então, o cobre foi muito importante na evolução das ligas de amálgama. Outra classificação que a gente pode fazer seria relativo à presença ou não de zinco na minha liga. A gente considera ligas sem zinco com menos de 0,01% e ligas com zinco acima de 0,01%. Como vantagem, eles obtiveram que essa liga tinha um menor creep, ou seja, uma menor deformação. As margens da restauração não fraturavam com facilidade. E ele era um potente antioxidante, ou seja, ele reduzia também o processo de corrosão. Agora, como desvantagem, o zinco, que a técnica, tanto de trituração como condensação, podia sofrer algumas alterações se essa liga tivesse contato com umidade, ou seja, fazer uma restauração com uma liga rica em zinco, com umidade,
com isolamento sem ser absoluto, um isolamento relativo mal feito, corria-se o risco muito grande que esse zinco entrando em contato com a água incorporasse hidrogênio dentro da massa, e esse hidrogênio depois tinha mais afinidade pelo oxigênio, e expandia aquela massa plástica, tanto que às vezes fraturava o remanescente do dente. Então não é incomum a gente pegar numa clínica depois a observação de uma restauração pré-molar, MOD, classe 2, grande de amálgama, em que a restauração fica na cavidade e a fratura da cúspide, a cúspide fratura, uma cúspide mais fragilizada, e geralmente é a cúspide de trabalho, né, que é a cúspide palatina. A gente aprendeu lá em anatomia VIPS, né, vestibulares superiores e palatinas inferiores. Contrário, vestibulares inferiores e palatinas superiores, né? Então, a gente tem a palatina, que sofre mais força mastigatória, por muitas vezes ela fraturava, ela ia embora. Ficava só a vestibular, a restauração e a cúspide palatina fraturava. Quando a restauração era muito extensa, a gente abusava um pouco da técnica, tanto com umidade, tanto com a técnica propriamente dita. Você fazia restaurações mais amplas. Então, é importante a gente saber qual tipo de liga a gente está trabalhando para que a gente não possa incorrer em erros de técnica, tá bom? Então, quais seriam as propriedades mecânicas desse meu amálgama? Quais são as propriedades? Em relação à mecânica, é um material de alta resistência, só que ela tem baixa resistência à tração, porque ele não é adesivo. O amálgama é um material que ele fica retido entre paredes, mas ele não tem adesão, ele não tem ligação química à estrutura do dente. Então, ele não tem muita resistência à tração. Para ele ser resistente à tração, ou seja, para você mastigar um chiclete e o amálgama não sair, ele precisa que seu preparo cavitário tenha uma forma específica, que ele seja um preparo retentivo, para que o material, depois que endureça, fique retido na cavidade, tá bom? Ele tem uma compressão inicial bem fraca. A sua compressão média de 80 megapascal se dá depois de 1 hora de ter sido feita a restauração. Então, é muito comum o dentista chegar e falar para o paciente assim, olha, você só pode mastigar depois de 1 hora de feita a restauração, né? Por quê? O material, ele deforma ainda, se ele tiver grandes esforços mastigatórios. Então, ele só resiste aos esforços depois de 1 hora. E sua resistência final se dá depois do processo final de cristalização desse material. Lá, depois de 24, 48 horas, se for ligas ricas em cobre, eles demoram até 48 horas para sumir toda aquela fase gama 2, tá bom? E a gente sabe que partículas esféricas têm propriedades mecânicas um pouco aumentadas em relação às irregulares. Em relação ao módulo de elasticidade, a gente pode falar, é importante a gente saber, que o nosso material de amálgama, ele expande 3 vezes mais que o dente. Então, se eu coloco uma restauração de amálgama dentro de um preparo cavitário um pouco acentuado, um pouco além do meu limite, eu vou ter expansão 3 vezes mais que o dente, contração 3 vezes mais que o dente. Então, eu tenho chance do meu... Oi, pode falar. O Davi está querendo entrar na aula, mas ele não está conseguindo. Ele pediu para adicionar ele. Ângela? Tá por aí? Vou ver se ela consegue adicionar. Estou aqui sim, Flávia. Vou ver se ele é meu aluno. Não é meu, eu já chamei. Pergunta se o Davi, ele tem o e-mail dele tá certo. Coloca o e-mail dele aqui no chat, gente, porque eu adiciono ele, por favor. É davisilveira.rijo? Eu vou chamar ele aqui de novo. Não sei se é problema da internet.
vamos retornando aqui. Você tenta chamar aí para mim, Ângela, por favor? Tento sim. Tá bom, obrigada. Nada. Então, assim, voltando às propriedades mecânicas, a gente tem uma propriedade que é muito, muito, muito importante do amálgama, que é uma deformação que todo material sofre quando é submetido à tensão. Todo material metálico, principalmente o amálgama, ele sofre um creep. Sabe quando a gente vai, assim, que a gente ia, né? Numa época boa, que a gente ia lá para Búzios, Cabo Frio, final de semana, e a gente passa na estrada e a gente vê aquele asfalto que sobe assim pelas beiradas, de tanto que o carro passa. Então, isso é o creep, é uma deformação permanente quando o material é submetido sob uma tensão constante, né? Ou então, o nosso dente, quando você faz uma restauração de amálgama e você tem aquela mastigação, aquela oclusão toda hora, dependendo do material, se for uma liga convencional, ele tende a se deformar com mais facilidade e ele sobe pelas margens do esmalte. E aí acontece isso aqui: fratura de margem, valamento marginal, possibilidade de infiltração marginal e recidiva de lesão cariosa. Por que acontece isso, gente? Quando ele expande e aqui fica esse amálgama em cima, por que ele não resiste? Professora, você falou que ele é resistente aos esforços mastigatórios, mas por que ele não resiste? Eu queria que alguém ligasse aí o microfone e me falasse por que esse remanescente não resiste. Qual a espessura desse remanescente aqui? Alguém liga o microfone aqui e me fala. Qual é a espessura mínima para o amálgama ser resistente aos esforços mastigatórios? Foi dado lá em materiais. Qual é a espessura? Estou achando que vocês não tiveram essa aula em materiais. Gente, olha que pergunta simples. Qual é a espessura mínima, gente? Nem no chat, ninguém se habilita? Ih, meu Deus, cri. 2 milímetros, né? Então, para o meu material ser resistente aos esforços mastigatórios, o amálgama, especificamente, ele tem que ter no mínimo 2 milímetros de espessura. E essa borda de amálgama que sobe aqui por cima do esmalte, ele tem menos de 2. E por isso que ele acaba fraturando, ele não resiste. Né? E a gente corre o risco de ter infiltrações. Como é que a gente minimiza esse creep? Com ligas com alto teor de cobre ou com presença de zinco, que aumenta a resistência mecânica desse material, ele fica mais duro e ele sofre menos deformação, tá bom? Entenderam isso? Sim ou não? Cri. Vamos lá. Então, nas propriedades mecânicas, continuando, uma propriedade que é inerente de qualquer metal, gente. Qualquer metal sofre oxidação, qualquer metal sofre corrosão. Então, a corrosão é uma degradação, uma oxidação progressiva daquela superfície que está em contato com a saliva, mineral, calor, frio, né? Então, aquele metal sofre uma degradação progressiva, não somente na superfície, oclusão, como nas laterais, nas paredes circundantes. Isso é um ponto positivo e um ponto negativo. Essa oxidação na interface dente-restauração é muito interessante na restauração de amálgama. Por quê? Ele, ao mesmo tempo que ele oxida, ele faz um autosselamento dessa parede. E esse selamento impede a propagação de cárie secundária. Então, é muito, muito, muito comum você remover uma restauração de amálgama que está fraturada, que não tem cárie embaixo. É muito mais comum do que uma restauração de resina, por conta dessa oxidação, tá? Então, essa corrosão, ela leva um aumento da porosidade na superfície, reduzindo as propriedades mecânicas. Então, sempre que a gente trabalha com amálgama, evitar esses processos de corrosão aumentam a longevidade da minha restauração, tá?
E outro problema muito comum de acontecer com a corrosão, se você falhar naquela impermeabilização da cavidade, nosso dente pigmenta. Então, como é que eu faço o selamento da minha cavidade que vai receber amálgama? A gente viu lá em proteção do complexo dentino pulpar. O que a gente faz? Responde aí, liga o alto-falante, por favor. A gente faz o selamento com verniz para impedir a migração dos óxidos dentro dos túbulos dentinários, que vai fazer uma pigmentação, o dente vai ficar acinzentado. E essa pigmentação não adianta você querer tirar com nenhum processo de clareador que não sai. O clareamento não funciona numa restauração dessa. A única maneira de se remover essa pigmentação cinzentada é por broca. Não limpa, tá? Fica oxidado e acaba você, por um problema estético, de repente fazendo um preparo muito mais invasivo. Nada agradável, tá bom? E aí a gente tem as propriedades térmicas, né? Então, como o meu amálgama ele é um metal, ele é um excelente condutor, tanto de eletricidade quanto de calor. Então, ele pode gerar um desconforto se você não fizer a proteção adequada daquele complexo dentino pulpar, que a gente sabe que está intimamente ligada à profundidade daquela minha cavidade, tá bom? E como ele tem também essa expansão térmica linear bem maior que o dente, 3 vezes mais, essa contração, né, pelo calor, ele expande. Pelo frio, você toma um sorvete, ele contrai, ele pode gerar fendas no esmalte. E isso é um problema, né? E às vezes a restauração está íntegra, você tem uma restauração de amálgama, mas o esmalte está trincado e o paciente sente dor. Isso é uma coisa ruim do amálgama, mas ele só faz isso, ele só causa isso, principalmente em restaurações em ligas convencionais. Ligas ricas em cobre, essa expansão fica um pouco mais reduzida, mas ainda assim é maior do que a resina, tá bom? E biologicamente a gente falando, a gente tem um efeito tóxico do mercúrio, que é bem ruim. Só que assim, vocês gravem isso, que a pior maneira de contaminação com mercúrio é quando ele está sendo inalado. O mercúrio ele é extremamente volátil, e esse vapor de mercúrio, que é inodoro, não tem cheiro e incolor, é que é o mais tóxico. E isso é um problema, porque hoje em dia todo mundo quer trocar as restaurações de amálgama porque tem mercúrio. Eu recebo o paciente com orientação de médico pedindo a remoção das restaurações de amálgama, que é alopata, não quer metal de jeito nenhum. Você tem que saber até que ponto essa restauração vai ser benéfico e até orientar o seu paciente a troca ou não dessa restauração. Porque o mercúrio, ele é liberado na escovação, ele é liberado na mastigação, durante o procedimento, quer seja de troca ou de confecção da restauração. Agora, o consumo e a ingesta de mercúrio é muito mais acentuada nos alimentos. Quem gosta de comer salmão? Quem gosta de comer frutos do mar? Se o meu mar estiver contaminado, a gente está ingerindo mercúrio. Se aquele peixe lá do rio que o rio está contaminado com mercúrio, a gente está ingerindo. Então, a gente tem que saber até que ponto vale a pena a gente ficar removendo o mercúrio, porque o mercúrio ele pode ser absorvido tanto pela pele, tanto por vapor, quanto pela deglutição. E ele vai para a corrente sanguínea e ele é depositado no cérebro e rins. Então, o estudo que fez a toxicidade do mercúrio em relação às restaurações de amálgama foi em uma região que tinha uma fábrica que o subproduto dele era mercúrio, tinha pessoas que trabalhavam na fábrica que tinham contato com vapor de mercúrio, e além do que, pessoas que moravam do lado dessa fábrica
que ingeriam peixes daquele rio que tinha o dejeto de mercúrio. Então, não tem como esse efeito não ter sido somatizado, né, aumentado, por conta de todos esses fatores. Então, hoje em dia, é sabido que essa toxicidade do mercúrio existe, sim, mas em procedimentos odontológicos é muito reduzida. Existe, então, uma tabela que fala de ingesta média de consumo diário de mercúrio é acima de 330 microgramas dia. Então, assim, ó, só para vocês terem uma noção, durante a trituração a gente tem liberação de 2 microgramas. Na inserção, até 8. No polimento seco, polimento com um pouco de vaselina, que é um polimento mais úmido, com 4. Quando ele é seco, você exerce calor demais, o mercúrio volatiliza, ele vai a 44. E durante a restauração, vai até 20 microgramas. E por isso que a gente fala que tem que trabalhar com um excelente sugador de saliva, com máscara e óculos de proteção, tá? Brocas novas sobre muita refrigeração. Água gelada é um luxo, né? Não precisa, mas tem que ser uma água refrigerada, não pode ser aquecida, né? A gente já trabalha num ambiente mais refrigerado hoje em dia. Então, olha, em 2014, a FDA considerou restaurações de amálgama segura, tanto para adulto quanto para criança. E se, por exemplo, adultos e crianças têm 15 ou mais superfícies de amálgama, a exposição de mercúrio encontra bem abaixo dos níveis mínimos com dano. Então, não foi encontrada nenhuma correlação de literatura que o mercúrio liberado para as restaurações de amálgama na boca, né, e qualquer efeito adverso em relação à saúde. Não tem, você pode procurar, não tem registro nenhum da literatura. Então, eles consideram, a ADA considera que e apoia o emprego do amálgama como uma opção viável e segura para pacientes. Então, isso não sou eu que estou falando, né? É a American Dental Association. Agora, o que a gente não pode fazer é fazer um descarte inadequado. Porque a gente sabe, se a gente descartar aquele resíduo de amálgama que você não utilizou na restauração no esgoto, o que vai acontecer? Do esgoto vai para o mar, do mar vai para o peixe, do peixe a gente volta a ingerir. Então, a gente tem que fazer esse descarte consciente. Como é que tem que ser feito esse descarte? Não pode ser feito jamais em pote de vidro, porque o vidro pode quebrar. Ele tem que ser num pote plástico, e esse pote ele tem que estar num ambiente isento de luz solar, né? Não pode estar recebendo calor, porque passa por meio do plástico o vapor do mercúrio. E ele tem que ser com um fixador, ou água ou glicerina. Você vai colocar metade aqui, água ou glicerina ou fixador, e vai botar aquele resíduo de mercúrio. E eu vou te falar, para encher isso aqui leva muitos anos, porque eu tenho o meu lá há 20 e tantos anos já e não encheu. E aí, se você quiser descartar, você tem que descartar por uma empresa que faça uma coleta seletiva, que são os resíduos, que nosso material, tanto biológico quanto esses resíduos materiais, são resíduos químicos, que são supervisionados pela Agência de Vigilância Sanitária. Se você descartar de uma maneira equivocada, você vai estar largando ele no meio ambiente, tá bom? E a gente pode ser até multado. Então, quando é que a gente vai usar o amálgama? O que vocês sugerem? Vão falar, eu nem uso, professora. Vocês estão aí ainda? Estão me escutando, sim ou não? Alô? Sim. Ah, obrigada. Quais seriam as vantagens da gente utilizar o amálgama? Então, a gente sabe que é um material de alta durabilidade, boa resistência,
tem uma experiência clínica, né, longeva. A gente sabe que esse material tem uma durabilidade boa. É uma técnica um pouco menos sensível se você for comparar a resina composta. Depois que você pega a prática, é mais fácil. Ele promove um autosselamento, tem um baixo custo, por isso que ele é amplamente empregado, e vocês vão utilizar muito quando fizerem estágio vocês em serviço público. O amálgama ainda é muito empregado. Tá bom? Então, a gente tem essas vantagens. E quais seriam as desvantagens desse meu material? O que vocês podem elencar como desvantagem? Primeiro, vantagem que todo mundo fala, ele não tem nada de estético, professora. Não é estética, é cinza, metalzinho, não é bonito. Mas a desvantagem mais importante deles é que ele não é adesivo. Por ele não ser adesivo, ele necessita de um preparo cavitário um pouco menos conservador. Isso é a grande desvantagem do amálgama na minha concepção. Então, ele precisa de uma forma adequada de preparo cavitário. Acaba sendo as espessas de material sadio, de estrutura dentária sadia. Ele sofre corrosão, que isso é ruim, né? Você faz uma restauração, dá um acabamento, dá um polimento, fica brilhando, limpinho, bonito. Vocês vão ver no laboratório. Aí, depois de 6 meses, o paciente volta, tá aquilo tudo cinza de novo. Dá outro polimento, né? Outra desvantagem bem desagradável, ele sofre ação galvânica. O que é isso? Então, se você tem uma restauração de amálgama de prata e uma restauração de ouro em cima, e o paciente morde, o paciente vai sentir um choquinho, um gosto metálico na boca. Isso é ação galvânica, é bem ruim, desagradável. Como ele é um condutor térmico, se você não fizer um bom forramento, uma boa proteção desse complexo dentino-pulpar, ele vai ser desagradável. Você come uma coisa muito quente, come um negócio muito gelado, vai sentir. Então tem que fazer uma boa proteção do complexo dentino-pulpar para que isso não ocorra. Ele tem um coeficiente de expansão térmica linear bem mais alto, né, que o dente, 3 vezes mais. Então, a gente tem que lembrar do seguinte: restauração de amálgama tem que ficar entre paredes, não proteger paredes. Diferente da resina, que a resina, você pode até extrapolar um pouco e preencher aquela cúspide socavada, sabe? Que a dentina, que o amálgama já não pode. Se você colocar o amálgama um remanescente dentário inferior a 1 milímetro, ele vai fraturar. Ele tem mercúrio, que é ruim, né? É um material tóxico, e você acaba tendo que desgastar a estrutura sadia. Então, vamos ver qual seria os passos na prática clínica. Como é que a gente faria isso? Aonde que a gente indicaria? Onde vocês acham que seria indicada uma restauração de amálgama? Fala aí, para eu não falar sozinha. Sugiram. Onde vocês poderiam fazer uma restauração de amálgama? Segundo o Black, as classificações, a gente poderia fazer em que cavidade? Cri, 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 cri. Vou começar a botar o grilo nas aulas. Hein, gente? Fala aí. Ninguém sabe? Eu posso fazer uma amálgama na restauração anterior? Deus o livre, né? Imagina. O paciente vai sorrir. Está falando aqui só em dentes posteriores. Isso, muito bem, Pedro Henrique. Obrigada. Molares. Então, regiões de esforço mastigatório. Muito bem. Então, classe 1, classe 2 de dentes posteriores. Na literatura e nos livros, vocês vão encontrar em classe 5. E classe 5, eu vou te falar, por mais antiestético seja, é um material com excelente durabilidade em restaurações de classe 5. Esse senhor que eu falei para vocês lá no início da aula, que eu vi que tem quase 60 anos, era uma classe 5 de pré-molar, que estava simplesmente impecável, nada estético, certo? Mas era uma classe 5 de um pré-molar inferior, que nem aparecia, e ele não queria trocar de jeito nenhum, porque aquilo tinha 60 anos na boca dele. Que dura, tá? E vocês vão ver que é um desafio fazer uma resina de classe 5 durar bastante tempo. Isso é uma aula à parte que vocês vão ver mais para frente.
E então dentes amplamente destruídos, que antigamente se fazia amálgamas extensos também, onde se perdia a cúspide, você reconstruía uma cúspide inteira em amálgama. Ainda é uma indicação. Eu tenho casuística de paciente de amálgamas extensos de mais de 15 anos que eu fiz em pacientes meus. Antigamente a gente fazia muito, né? Em vez de fazer uma onlay metálica. Vocês vão ver isso lá em Dentística 3 comigo. E contraindicações? Básico, né? Estética, você não vai fazer. Em áreas que tem um remanescente dentário muito pouco, que eu já falei que ele pode vir a fraturar esse remanescente. Em áreas que eu preciso que eu tenho pouca espessura, né? Então, eu tenho uma restauração, um preparo com menos de 2 milímetros, é contraindicado o amálgama, mesmo que seja em dente posterior. Concordam comigo? E dentes anteriores, a gente não vai fazer amálgama, até porque ele nem é adesivo, ele não fica, sabe? Naquele preparo cavitário. E não é estético, mais importante. Então, a nossa sequência clínica seria preparo cavitário, né? Fazer um preparo que seja retentivo, onde as paredes são mais profundas do que largas. A gente viu isso lá nos princípios gerais de preparos cavitários. E que a gente consiga fazer um preparo sem remoção tanto de tecido sadio, que isso é uma desvantagem. Qual seria essa nossa sequência clínica? Primeiro, anestesia. Enquanto a anestesia está pegando, que ela demora lá uns 5, 10 minutos, eu estou fazendo isolamento do campo, de preferência isolamento absoluto. Fiz o preparo cavitário, protegi o meu complexo dentino-pulpar, então se é amálgama, uma cavidade profunda, a gente vai usar hidróxido de cálcio, número de vidro e verniz para selar, ou adesivo. Vou manipular aquele meu amálgama, inserir nessa cavidade, fazer a condensação. Tirei o isolamento, pedi o paciente para checar os contatos, bati um carboninho, ver se está alto, fiz o ajuste oclusal, e em outro dia, no mínimo 24 horas, mas o ideal é que a gente faça de 48 horas para cima, porque às vezes a gente nem sabe qual é a liga que está trabalhando, se é rica em cobre, se não é. Se 48 horas é o padrão, né, mínimo, se for liga rica em cobre, até fazer toda a redução daquele resíduo do eutético de cobre e praticamente não existir a fase gama 2. Então, praticamente você faz assim na outra sessão. O paciente raramente vai 1, 2 dias, né? Uma vez por semana, que ninguém aguenta, é o dentista. Então, na outra semana, você vai dar o acabamento de polimento, tá? Então, qual seria esse instrumental que a gente vai utilizar? E que a gente vai utilizar lá no laboratório? Uma broca esférica diamantada, uma ponta diamantada, para poder perpassar o esmalte. Aí eu acessei e vou remover a cárie com uma broca esférica em baixa rotação e uma colher de dentina, que a gente tem diversos tamanhos. Vou finalizar esse meu preparo com brocas laminadas de extremo arredondado, 245 ou 33. Finalizei o meu preparo e vou dar o acabamento com cinzel, enxada ou os recortadores, que são os instrumentais de black, para poder alisar aquelas paredes circundantes e a parede de fundo. Então, vamos ver? Um preparo classe 1, que a gente vai fazer lá no laboratório, quando a gente voltar, que eu já estou morrendo de saudade. A gente vai fazer, de preferência, o acesso com uma ponta diamantada 10-12. Isso aqui é uma foto do livro Mazioli, onde ele indica o preparo com a broca 245. Só que essa broca, quando ela é novinha, ela corta muito. E se você usar ela muito em vários preparos, vai perder o corte, principalmente o esmalte, porque o esmalte é muito duro. Então, a gente indica, a gente acessa com esmalte, até porque você define e desenha melhor com a ponta diamantada, e depois você faz o preparo, o aprofundamento dessa cavidade com a 245. Lembra que aquele meu preparo,
eu falei para vocês que ele tem que ter no mínimo 2 milímetros de amálgama, mas o preparo, ele vai ter que ter pelo menos 3 milímetros para o meu amálgama. Por quê? Eu vou botar um verniz, no mínimo, se for uma cavidade rasa, para fazer o selamento dessa cavidade. E lembra que a cúspide, né, ela tem um sulco principal aqui no fundo, um pouco mais abaixo que a cúspide. Ela não pode ser uma restauração alta, porque senão o paciente vai morder aqui e vai estar alto. Se você fizer um preparo muito rasinho, com 2 milímetros só, e quando você for esculpir, vai ter menos de 2 aqui, concorda comigo? Igual isso aqui, olha lá. Isso aqui é uma restauração de amálgama que foi feita, um preparo onde esse istmo aqui, ó, tinha menos de 2 milímetros e fraturou. Então, o que tem que fazer? Trocar essa restauração. O paciente está todo problemático, né? Cárie aqui, cárie ali. Então, ó, troca-se essa restauração, reprepara, rebaixa isso aqui e faz uma nova restauração de amálgama. Porque aqui foi erro de técnica, tá? Por isso que o amálgama falhou. E vocês vão fazer esse outro tipo de preparo, que é um preparo também classe 1 OP. Então, assim, quais seriam as características básicas do meu preparo para amálgama? Um classe 1. Ângulos internos arredondados. Vocês reparam que dá para ver todo o fundo da minha parede pulpar? Ângulo cavo superficial, que é esse ângulo aqui, ó, que vai da parte externa do meu dente com a parede circundante, nítidos e retos, sem bisel, porque se eu fizer ele angulado, o amálgama que vai cobrir aqui vai ficar menor de 2 milímetros e ele vai fraturar. A distância entre a ponta de cúspide do meu sulco central tem que ser no mínimo metade, ou seja, esse meu preparo tem que ficar mais ou menos no máximo até aqui, para sobrar remanescente dentário suficiente e resistir àquela expansão térmica linear de 3 vezes mais. Se ele tiver muito aqui, um preparo enorme aqui, olha, gente, e ficar um remanescente menor de 1 milímetro, essa cúspide, com o tempo, vai fraturar, ela vai cair, vai quebrar, tá? Parede pulpar plana e paredes vestibulares linguais, ou seja, paredes circundantes paralelas ou convergentes para oclusal. São paredes que precisam ser um preparo retentivo. Isso aqui são os princípios básicos para um preparo de amálgama, tá? Isso em relação aos preparos cavitários. Então, isso aqui, olha, só para que vocês se animem, foi feito por uma monitora. Isolamento absoluto feito por aluno, e foi feito um preparo, que é o que a gente vai fazer no manequim. Um preparo, um suco principal e sucos secundários. Olha que bonitinho. Perpassa com a 1012. Broca 245 vai entrar praticamente a profundidade dela toda, que tem aproximadamente 2,5 milímetros. Vamos desgastar o suco principal e entramos para os sucos secundários, só fazendo o contorno. Reparem que acabou de fazer, olha o resíduo que fica aqui do pó da resina acrílica. Isso acontece no dente, né? Fica aquela lama, como se fosse a lama dentinária. Percebe que as paredes ainda estão bem irregulares lá no fundo? Aqui está com um desenho bonitinho, mas lá dentro ela está irregular. Então, vamos fazer o toalete desse preparo. Com instrumental de black, a enxada, nivelando e acertando essas margens, deixando o meu ângulo cavo superficial bem reto. Planificando as paredes de fundo. E assim vocês vão fazer um preparo, olha, que eu consigo ver ó, o ângulo interno arredondado, com paredes circundantes paralelas ou planas entre si. Ih, caiu? Não. Oi, vocês estão ouvindo? Tá então, tudo né? ok, tá? Ah, tá bom, obrigada. Porque caiu a ligação, achei que estavam me ligando aqui, achei que era daqui da aula. Obrigada.
E agora um preparo de classe 2 que a gente vai fazer só em dentística 2, tá bem? Não vamos fazer agora nesse nosso primeiro momento de dentística 1. Mas só para que a gente tenha um conceito, tá? Vai ser a mesma coisa, vai perpassar com broca ponta diamantada, o esmalte. Vou levar 245, só que agora eu vou fazer 2 caixas proximais. Vocês vão aprender a técnica mais para frente, mas 2 caixas proximais, deixando uma barreira fininha de esmalte na proximal. E aí a gente vai romper ou com a colher de dentina ou com o próprio instrumental de black, aquela parede ela quebra. E a gente vai planificar essas paredes, fazendo um preparo MOD, um preparo classe 2 complexo, para restaurações de amálgama. Quais seriam as características básicas desse meu preparo? Ele vai ser um preparo com ângulos também arredondados. Essa caixa proximal, essa parede aqui, quem lembra? Qual o nome dessa parede aqui? É uma parede circundante ou uma parede de fundo? A minha gincana, estou sentindo falta, Ângela. É uma parede circundante ou é uma parede de fundo essa daqui? Respondam aí, por gentileza, liguem o áudio. Essa parede aqui que eu estou passando o cursor. Cri-cri. Ninguém lembra? É uma parede gengival, uma parede circundante, né? Está em contato com a proximal. Então, essa parede, ela não pode ficar com esmalte desapoiado. Por muitas vezes, nessa restauração de classe 2, a gente vai aprender a utilizar esse instrumental de black, que é curvo, que parece que são 2 iguais, mas eles são diferentes. É um para mesial e outro para distal, 28 e 29, tá? Então, a gente passa ele e deixa bem retinho esse esmalte. Se o esmalte ficar desapoiado, uma porção aqui de esmalte, quando entrar em função esse dente, esse esmalte quebra e faz infiltração marginal aqui, tá? Numa visão proximal, ficaria assim, ó. Uma parede inicial, que é a do sulco principal, e uma caixa. A caixa um pouco mais aprofundada, com mais ou menos meio milímetro de parede axial, ângulos internos arredondados, junto à parede pulpar e à parede circundante. Na caixa também ângulos internos arredondados. Reparem que a minha caixa, ó, ela é bem expulsiva. Conseguem ver o desenho? Bem expulsiva não, né? Desculpa, retentiva, ó, o preparo retentivo, tá? A caixa é retentiva, com retentiva para oclusal. Então, quando eu fizer a condensação desse meu amálgama, ele vai ficar retido na cavidade. Então, olha lá, temos paredes circundantes convergentes para oclusal, ângulos internos arredondados, parede axial convexa, é um pouco inclinada para dentro, com um mínimo de meio milímetro de profundidade. E tem uma especificação que existe uma curva reversa de Rollenbeck quando a gente faz a caixa, principalmente em restaurações classe 2, que é uma forma de resistência. Nada mais é do que uma modificação desse preparo. Não deixar o preparo, a restauração, com um ângulo vivo aqui, ó. Arredondar esse preparo. Porque aqui eu tenho menos de 2 milímetros, a chance de eu fraturar a minha restauração é grande. Aqui eu já vou ter mais de 2 milímetros. Então, o meu material vai resistir aos esforços mastigatórios. E por que o nome é curva reversa de Rollenbeck? Foi esse tal de Rollenbeck que desenvolveu essa técnica, né? Na época se fazia muitas restaurações metálicas de amálgama e ele percebeu que falhava aqui. O paciente mastigava aqui, trincava, quebrava. Então, ele corrigiu isso através desse formato geométrico do preparo. Chamou curva reversa de Rollenbeck. E a proteção do complexo dentino-pulpar? Vocês já estão carecas de saber. Cavidades rasas, a gente vai usar verniz ou adesivo. Então, somente. Cavidades médias
cimento ionômero de vidro como base, um linerzinho, né, de forro, e um selante, que é o verniz ou adesivo. E cavidades mais profundas, a gente vai usar um forrador, protegendo a minha polpa. Em cima desse forrador, um ionômero de vidro. E acima disso, um verniz selando toda a minha cavidade, ou adesivo. E para a gente finalizar, vamos lembrar como é que a gente faz essa manipulação desse amálgama. A gente tem várias etapas. Então, a gente vai triturar, depois vai fazer a condensação, aí a gente vai fazer o brunimento, que é a pré-escultura e a escultura, um outro brunimento pós-escultura, acabamento e polimento. Tá bom? Então, essa é a sequência clínica que a gente vai fazer depois do preparo cavitário. Então, a gente vai fazer a trituração, que ela pode ser manual ou mecânica, que a gente utiliza é a mecânica, nesses amalgamadores, que ele é muito mais prático, vai deixar a minha liga mais uniforme, diminui contaminação e reduz o tempo. Só que a gente tem que tomar cuidado na hora de triturar esse material, para a gente não exagerar na trituração, deixando a liga brilhante, quente, o que vai fazer com que o meu tempo de trabalho seja reduzido, ou então subtriturar. Qual é o tempo de trabalho do amálgama, gente? Que a gente tem? Quem lembra? Pra gente, depois que fez essa massinha plástica, eu tirei lá do amalgamador, que vocês fizeram lá em materiais, qual é o tempo de trabalho que eu tenho até finalizar a escultura? Vocês lembram? Não foi tanto tempo assim, gente. Vocês fizeram há pouco, período passado. Não? 3 minutos, estourando 5 minutos, é muita coisa. A média de 3 minutos para fazer essa inserção na cavidade. Então, essa aqui seria a imagem ideal, né? Ela é brilhante, ela é bem plástica. Agora, se você triturar por tempo de menos, ele não forma massa plástica, fica uma coisa porosa, você vai ter que descartar. Não dá para trabalhar com esse material. E se você triturar demais, além daqueles 7 segundos, ele vai ficar muito brilhante. Está vendo que ele fica com uma superfície meio amarelada? Então, você vai ter menos de 3 minutos para trabalhar. Isso é ruim, tá? E ele acaba contraindo demais também. Então, a gente tem que seguir as orientações do fabricante, da liga que você está utilizando. Então, aquele amálgama pré-capsulado que você triturou, você vai pegar, colocar num pote Dapen, usar o seu porta-amálgama e inserir ele na cavidade. Depois que você triturou e começa a fazer a inserção desse amálgama que está plástico na cavidade, você vai fazer a outra etapa, que é a condensação, com o objetivo de compactar esse amálgama, né, juntar as partículas, reduzir a quantidade de poros dentro dessa minha restauração, eliminar o excesso do mercúrio que ainda possa existir, evitando que tenha muito poros lá dentro, né? Então, dependendo da minha liga, eu vou fazer mais ou menos pressão. Se for uma liga mista, que é o que a gente usa mais hoje em dia, a gente vai começar a condensação com os condensadores de diâmetros menores para diâmetros maiores, né? Olha lá. Esses são os condensadores Ward. Vocês também foram pedidos os condensadores de Hollenbeck, mas sempre assim, olhem a ponta ativa do condensador, do diâmetro menor para o diâmetro maior. Em cavidades classe 1, a gente vai condensar lá do fundo até em cima, transbordando o meu ângulo cavo superficial. Como a Ângela fala que a piscina precisa transbordar, você vai condensar até transbordar um excesso, para que a gente possa fazer uma escultura de maneira adequada. E em classe 2 tem uma dica, a gente tem que lembrar de fazer essa condensação primeiro, inicialmente, pelas caixas. Por que isso? Quando eu terminar de condensar, que você não vai usar somente uma cápsula, vai usar mais de uma cápsula,
esse amálgama que está aqui no fundo, ele já começou a cristalizar. E aí eu vou poder tirar essa minha matriz metálica, que vocês vão aprender a utilizar, e as cunhas de madeira, de uma maneira segura, e que essa crista feita pelo amálgama, que é o que vai me dar o ponto de contato satisfatório, não quebre, não frature. Então, vocês vão aprender ainda a utilizar o porta-matriz e as matrizes metálicas de diâmetros diferentes, e as cunhas de madeira, que são coloridinhas, não porque são bonitinhas, né, gente? Elas têm diâmetros diferentes. É menorzinha até a maior. E vocês têm no kit que vocês receberam, esse que vocês compraram, quem comprou o kit da TDV, essas matrizes, que são matrizes pré-contornadas. Só que nesse primeiro momento a gente não encoraja que vocês usem, porque nem todo lugar que vocês vão trabalhar vai ter essa matriz. Essa matriz é cara. Então, em serviço público, vocês vão trabalhar com essa porta-matriz e a matriz pré-contornada, que são as tiras baratas, você corta, coloca aqui dentro e ajusta no dente, tá bom? Então, lá em Dentística 2, vocês vão trabalhar mais com esse tipo de preparo, classe 2. Então, a gente vai começar a condensar pelas caixas, do menor diâmetro para o maior, finalizando toda a oclusal, extravasando essa condensação, tá vendo? Bem exagerado, passando um pouco por cima, inclusive, ali do ângulo cavo superficial, para que eu possa, enfim, fazer a escultura. Então, uma etapa importante da escultura é o brunimento pré-escultura, que vai fazer uma adaptação desse meu amálgama às margens. Então, eu vou fazer um sulco guia principal, como se fosse meu sulco central, com brunidor, e vou removendo esses excessos. Então, esse brunimento é muito importante, porque ele vai remover o excesso do mercúrio, além da condensação, vai diminuir a porosidade da superfície e melhorar essa adaptação às margens, tá bom? Isso facilita o polimento no final, porque ele diminui a rugosidade superficial. E a gente vai fazer a escultura com esse instrumental que parece uma folhinha, né? Que é o Rollenbeck, onde você vai colocar a ponta lá no sulco principal e vai acompanhar o formato da cúspide. E ele já vai facilitar e fazer o desenho da anatomia do dente, tá? Então, a gente vai fazer uma anatomia mais rasa, não tão profunda, que senão o meu amálgama pode fraturar. A gente observa o corte desse instrumento. Só que durante o período que você está fazendo essa escultura, ela tem aquele tempo, né, de até 3 minutos. Se você demorou demais na condensação, quando você vai esculpir e o material está começando meio até a fazer um barulho, que a gente chama que é o grito do amálgama, você não consegue mais esculpir com o Rollenbeck, ele não corta com facilidade, ele começa a se esfarinhar, e se você fizer força, ele quebra aqui. Então, aquela adaptação de margem vai ser perdida. É melhor você deixar e fazer um desgaste até com uma broca, devagarinho, e dar um acabamento com mais calma, tá? Se você ficar forçando, ele quebra, e aquela interface dente-restauração não fica adaptada. Então, depois da escultura, eu vou fazer um brunimento pós-escultura, tentando melhorar a lisura superficial, reduzindo essa porosidade de margem, que vai reduzir, né, a minha oxidação do material, e aumentando a dureza. É muito importante fazer esse brunimento. Olha lá, numa restauração classe 2, a mesma coisa, eu fiz um brunimento, onde eu já fiz um esboço da minha anatomia, sulco principal, os sulcos secundários, fiz a escultura com a minha Rollenbeck. Isso aqui é um instrumental que é o discoide cleóide, é muito utilizado lá em São Paulo. Remove, você viu que eu ainda não removi a matriz? Eu ainda estou esperando a cristalização, né, desse meu amálgama. Aí eu vou adaptando a crista marginal de um lado e do outro, dou um brunimento pós-escultura, já para melhorar a lisura, e tão somente lá, quase com 5, 6 minutos, é que eu vou remover essa matriz, com muito cuidado, para que esse amálgama que a gente fez, um novo contato proximal,
se mantenha íntegro, não quebre. Vocês vão lembrar de mim lá em Dentística 2. A professora falou que eu não podia tirar antes que quebrava, e quebrou, né? E também, se você não fizer uma boa condensação ali, aquela caixa quebra. Então, o nosso polimento tem que ser feito no mínimo de 24 horas, o ideal 48, uma semana depois, né? Ele vai diminuir toda a possibilidade, assim, o risco de corrosão, né? Ele continua tendo, mas ele diminui a corrosão, deixa uma superfície mais compatível, biocompatível, mais liso e estético. Como é que a gente faz esse acabamento e polimento da restauração de amálgama? Só para a gente relembrar. Que broca é essa aí? Quem fez lá em materiais? Vocês fizeram acabamento e polimento? Fez, Ângela? Acabamento e polimento de amálgama? Lá em materiais dentários? Fizeram, sim, foi Fizeram? a prática. Uhum. Então, ó, Fizeram sim. lâmina, broca multilaminada, 12 lâminas, né? Principalmente na parte central, brocas esféricas primeiros, para desenhar aquela anatomia. Depois a gente vai trocando para as chamas de maior diâmetro, adaptando aquele amálgama às margens, removendo todo e qualquer excesso. E aí a gente vai fazer esse acabamento, né, com borrachas, e o polimento com borrachas abrasivas, aquela sequência marrom, verde, azul, e puxar o brilho com a pedra pomes e água, uma pasta ou álcool, e ou tacinha de borracha. Existe também, depois vocês podem fazer, até com o próprio algodão, disco de feltro puro, seco, para puxar o brilho depois disso tudo. Não adianta pular a sequência, porque senão você não vai conseguir fazer uma restauração com um brilho satisfatório desse, né? Uma dica que eu dou, que eu acho que é válido, a gente fazer esse acabamento e o polimento colocando um pouquinho de glicerina, porque glicerina não, né? O KY, né? Que é aquele hidrossolúvel, que ele diminui o calor e preserva a sua borracha, que se você fizer ele seco, primeiro, você acaba tendo um excesso de calor e volatiliza o mercúrio que está ali, né, residual, e você melhora a durabilidade das suas borrachas abrasivas, tá? Mas sempre nessa sequência, marrom, verde, azul. Então, depois que vocês viram as vantagens e os empregos clínicos da minha restauração de amálgama, a gente tem que falar dos cuidados que a gente deve ter para que não aconteça isso, a tatuagem de amálgama. Não é uma tatuagem satisfatória, né, como todo mundo quer fazer. Na verdade, é uma iatrogenia, um problema que o dentista causou, que fica uma lesão assim, pigmentada lá em mucosa jugal, ou às vezes aqui em região de gengiva, e é super desagradável porque o paciente vem com uma queixa com medo, né, desse pigmentado, essa cor escura, apesar dele não ter sintomatologia nenhuma, não dói, não é avermelhado, não tem borda elevada, mas às vezes o paciente olha e vê aquilo ali preocupante. Então, você tem um diagnóstico diferencial que você pode fazer, além de todos os outros acompanhamentos clínicos, ver se não tem linfonodos infartados, aumentados. Você pode fazer um exame diagnóstico bem simples. Primeiro, perguntar se tinha alguma restauração aqui que foi removida. Isso aqui foi uma paciente que chegou para mim lá no consultório assim, tá? E querendo saber, preocupada, porque começou a observar esse ponto escurecido. E aí você faz uma radiografia da mucosa, da gengiva, coloca sua película radiográfica, faz a incidência e vai aparecer vários pontinhos brancos. E aí, se aparecer vários pontinhos brancos, é pigmentação metálica. Pode ser uma broca, pode ser um resíduo de um bloco, pode ser o amálgama que se tinha. Se não for isso, aí você tem que encaminhar para fazer uma biópsia incisional e fazer um diagnóstico diferencial, ou de névoa ou de melanoma, né? Encaminhar para um patologista. Então, esse aqui é um caso, ó,
que era o caso da paciente, 51 anos, suspeito de melanoma, mas fumante, com as manchas tinham dos dois lados, sem sintomatologia. Só que, na verdade, isso é um outro caso, fez a avaliação, né, e não tinha absolutamente nada, né? Fez a radiografia, fez a biópsia e era metálico, era resíduo de restauração. Olha outro caso assim, ó. Então, tinha provavelmente uma restauração de amálgama aqui, trocaram por resina. Só que não fizeram com isolamento absoluto, né? Porque aqui o resíduo, ó, de amálgama dentro, ou era anterior até a resina, né? Não sei. Mas olha a gengiva escurecida, esquisito, né? Faz a radiografia, olha a pigmentação metálica. E aí, professora, como é que tira? Só cortando. E se não tirar, qual é o problema? Nenhum, acompanha. Só não é nada estético, né? Super desagradável. O paciente ficar com aquele resíduo de metal lá dentro do tecido gengival, né? Nada agradável. Então, um recurso que a gente tem para manter a durabilidade da minha restauração de amálgama, que já dura bastante, é fazer reparo. É possível fazer reparo, sim, numa restauração de amálgama, tá? Mas quando que a gente deve fazer? Principalmente quando a gente sabe que aquela restauração foi feita pela gente e quebrou, você fez uma radiografia e é uma restauração que só percolou um pedacinho, não quebrou, não tem recidiva de cárie, e você pode fazer um reparo. Mas com o mesmo material, tá? Amálgama só tem ligação química ao próprio amálgama, porque tem mercúrio novo que vai reagir com o antigo, né? Então ele vai fazer uma ligação química. Não adianta fazer um reparo com resina. Se você quer fazer resina, você tira o amálgama todo e faz resina. Não faz que nem eu recebi. Eu tinha uma paciente que veio no meu consultório, em que eu tinha um cuidado com a restauração há anos, ela tinha uma restauração de amálgama, várias restaurações na boca. Eu fazia acabamento, eu dava polimento, e aí ela sumiu. Ficou uns anos que ela mudou, fui para Campos. Resumo, ela voltou para mim com várias restaurações que ela tinha trocado, em que o dentista simplesmente não removeu o amálgama todo, a restauração estava toda acinzentada de resina e, pior disso tudo, com sintomatologia dolorosa. Eu tive que refazer de novo as restaurações que ela já tinha trocado e que eu estava preservando há anos. E ela vinha de Campos para eu poder fazer isso. Não foi fácil. Foi quase uma boca inteira que a gente trocou. Ela tinha muita restauração de amálgama nos dentes posteriores e que eu preservava para não fazer bloco. Teve que fazer bloco, teve dente que teve que fazer canal, foi um problemaço. Então, assim, como é que é feito o reparo em restaurações de amálgama? O preparo a gente faz através da asperização com uma broca carbide daquela superfície, ou ainda um preparo novo, uma caixinha, que nem a gente mostrou daquela que quebrou. E aí você pode calcar, condensar aquele amálgama e dar um novo acabamento e polimento. Dentre as vantagens do reparo é a redução de desgaste da estrutura dentária, redução de tempo clínico, redução de custo, redução do volume de contato com mercúrio. O preparo é muito menor do que um preparo novo, então você está conservando aquilo que já foi feito, tá? Então, não sou só eu que falo, várias revisões de literatura falam, tá vendo? Isso aqui já é de 2013, não tem muita coisa nova, né, de amálgama, eu também não procurei, mas assim, já tem vários estudos que dizem que é importante a gente fazer um reparo. Quais seriam esses critérios para a gente poder fazer um reparo? Né, ver se não tem infiltração marginal, se não tem recidiva de cárie, se é uma quebra por fratura, porque aquele preparo não ficou muito adequado, você refaz o preparo, tá bom? Então, é um método de recondicionamento e reparo utilizado e orientado em várias universidades. Vocês vão aprender isso na clínica. E, assim, um outro
insight para vocês, só para vocês pensarem, antes de trocar uma restauração de amálgama que está há 30 anos na boca, por uma restauração de resina, a gente então pegou um estudo randomizado, feito em 472 indivíduos, com o objetivo de avaliar a durabilidade e falha de restaurações, tanto de amálgama, dentes posteriores, como resina composta. Então, foram feitas revisões anuais com um exame radiográfico e clínico. Nessas 1.748 restaurações foram acompanhadas por 7 anos. Dessas restaurações, 90% foram preservadas, legal. 94% de amálgama e 85% de resina. 10% falharam. E das que falharam, a grande causa e a principal razão de fracasso dessas falhas foi por risco de cárie secundária. E esse risco de cárie secundária foi observada 3 vezes maior no grupo de resina compostas. Então, isso significa o quê, gente? Que o amálgama resiste mais até os defeitos de técnica e a recidiva, né, de cárie do que a resina composta, porque o amálgama promove o quê? Aquele autosselamento nas superfícies de contato da restauração com dente nas paredes circundantes. Então, o risco de cárie secundária é 3,5 vezes maior do que no compósito. Então, pensem, antes de trocar a restauração de amálgama que está lá há 30 anos, e por que não um reparo? Não é possível fazer um reparo e trocar por uma resina? A resina, por melhor que seja, não tem a mesma durabilidade clínica que o amálgama, né? Não quer dizer que a gente não faça a resina, não. É só para que vocês tenham cuidado e zelo antes de indicar a troca dessas restaurações, tá bom? Então, outro estudo, olha lá, que foram acompanhados por 3 anos, eles também concluíram que as resinas compostas, as taxas de insucesso mais elevadas com maior risco de cárie. Então, as resinas compostas falharam. Reforça o benefício do amálgama. Então, em saúde pública é muito importante, que a gente não pode ficar trocando restauração, né, direta. Amálgama é muito empregado por conta da longevidade dele. Então, novas pesquisas não vão mudar muito essa opinião sobre a segurança e a qualidade do uso do amálgama, se você fez de uma maneira adequada, tá? Então, você tem uma restauração que está oxidada, né, feia, já perdeu o brilho, você dá um novo acabamento, polimento, tem uma restauração bonita assim. Por que eu vou tirar e botar uma resina composta? Às vezes, gente, vocês recebem um paciente pedindo a troca, porque não quer o metal. Aí você conversa com ele, olha só, quantos anos você tem essa restauração? 5? Você quer que ela dure mais 5, que vai durar 10? Dá um novo polimento. Acompanha. Não troca não de uma vez, tá? E olha que eu gosto de estética, tá? Mas assim, ó, isso aqui é caso clínico meu, ó, 2002, fotografia. Não mente a data. Ó, foi feito um reparo aqui, ó, na caixa proximal. Dei um acabamento polimento. Olha lá outra restauração. Acabamento e polimento. Só. Tá vendo que tem a deformação? O creep aqui, ó, aquela margem subindo. Acabamento e polimento. Vai durar mais 10 anos. Fácil. Tá? Então, lembrem, recondicionamento, reparo e repolimento de restauração de amálgama é essencial para a longevidade. Não adianta nada você oferecer um carro 0 quilômetros e não fazer a manutenção daquele carro. Então, você vai oferecer uma restauração, quer seja qualquer uma, tá bom? Resina ou amálgama, pode ser feito reparo, tá? Então, repalimento e recondicionamento, na verdade, qualquer restauração é essencial para a longevidade dela, tá? Bom, o nosso encontro de hoje, assim, fica encerrado em relação à aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aberta, pode perguntar. Eu queria mais que vocês tivessem falado, não acompanho pelo chat, isso, 3 a 5 minutos, o tempo de trabalho. Eu vou parar aqui a gravação. Se vocês quiserem perguntar